Olá, terceiro ano. Vamos começar a nossa aula de ciências de sexta-feira, dia 13 de novembro. Manual novo do quarto bimestre, unidade 7, percebendo o ambiente. Olha só, aqui nós temos uma imagem da dona Olivia, né? E do Otávio, que estão aqui numa consulta. E aqui tá perguntando assim, ó, para começo de conversa. Dona Olivia, mãe de Otávio, resolveu levar o filho ao médico para fazer exames preventivos. Vocês sabem o que são exames preventivos? Tá perguntando na questão número 1. Os exames preventivos, meninos, a gente faz para detectar, para saber se a gente tem algum problema de saúde antes de começar a sentir os sintomas, antes dele se manifestar no nosso corpo. E se a gente fizer esses exames sempre antes, esses exames preventivos, se a gente tiver alguma coisa, a gente tem a possibilidade de começar um tratamento o quanto antes, e esse tratamento pode ser eficaz. Então, tem alguns exames que a gente tem que fazer preventivamente. Alguns a gente faz todo ano, outros a gente faz de 6 em 6 meses, depende dos exames. Número 2. Otávio foi examinado por 2 médicos. Quais são as especialidades dele? Olha só, o primeiro médico tá aqui, está olhando a orelha do Otávio. E o segundo médico, que é essa médica aqui, está olhando o olho. O médico que cuida, né, do nosso ouvido, da nossa orelha, é o otorrinolaringologista, que é esse médico aqui. E nós temos também a médica aqui da visão, que está cuidando do Otávio, que é a oftalmologista. Aqui no número 3 pergunta assim: por que na cena da página 2 é difícil ler a especialidade do médico na porta? Vamos olhar ali na página 2. Esse nome aqui, ó. Por que é difícil de ver esse nome? Uma, porque esse vidro, ele tá bem embaçado, né? Ele é um vidro translúcido. E porque também a escrita está de trás para frente, ela tá invertida. E isso dificulta que a gente consiga ler. Número 4. Converse com o professor e cite as partes do corpo nas quais esses médicos são especializados. Bem, esse primeiro médico aqui, que é o otorrinolaringologista, ele é responsável pelo nariz, pelos ouvidos e pela garganta. Já a oftalmologista aqui, ela é responsável pelos olhos. Número 5. A médica está projetando letras na parede com um projetor. Como que funciona esse aparelho? Tá bem aqui, ó. Quem já foi aí no oftalmologista sabe como é que é, né? Eles projetam uma luz com algumas letras e pede para que a gente leia. Como é que acontece com isso daí? Esse aparelho dela aqui tá lançando uma luz, né? Aqui na superfície, que é aqui na parede, na superfície da parede. E possibilita que seja projetada algumas imagens. No caso aqui foi usado algumas letras. Página 4. Os meus sentidos: visão, audição, olfato, tato e paladar. Otávio fez vários exames para testar a sua saúde. Ele ficou muito curioso sobre o primeiro médico, o Dr. Felipe, pois sua especialidade era uma palavra muito comprida. Vamos agora examinar a sua orelha. Minha orelha? O médico explicou ao Otávio que a sua especialidade, que é o otorrinolaringologista, abrange o cuidado da garganta, das orelhas e do nariz. Para que entendesse melhor, ele mostrou um esqueminha para o Otávio. Olha aqui o esqueminha que ele mostrou para o Otávio. Nós temos aqui a parte aqui da nossa face, né? Olha só, nós temos o nariz, temos a boca, temos a cavidade aqui da garganta, aqui a nossa língua. Olha só, o órgão detectado aqui na cor azul, esse daqui, ó, é a nossa faringe. Aqui na faringe, a gente tem os canais auditivos, que é da nossa orelha,
que tá aqui mais em cima, do nosso nariz, que cai bem aqui na faringe também, e a extensão da nossa língua aqui, ó, que é a nossa garganta. Então, tudo isso fica aqui na faringe, que é essa partezinha azul. Esses são alguns dos órgãos do sentido. Vocês lembram aí dos órgãos dos sentidos? Que vocês já estudaram lá no segundo ano? Olha só, número 1. Para que servem as nossas orelhas, o nosso nariz e a língua? Discuta com os colegas. E aí, para que vocês acham que servem? As nossas orelhas servem pra gente escutar, né? Pra gente ouvir. O nosso nariz pra gente sentir os cheiros, os odores. E a nossa língua pra gente sentir o paladar, pra gente sentir o gosto das coisas, pra gente comer, não é mesmo? A especialidade do otorrinolaringologista é justamente cuidar da interação entre esses 3 órgãos do sentido. É a partir dela que podemos desenvolver 3 dos 5 sentidos: o paladar, o olfato e a audição. Então, é através do paladar que a gente sente, né, o gosto das coisas. Com o olfato, a gente sente o cheiro e os odores. E através da audição, a gente escuta. Número 2. Em sua opinião, por que a gente precisa cuidar da orelha, do nariz e da língua? A gente precisa cuidar para que esses órgãos estejam sempre... É importante para esses órgãos estar sempre em funcionamento, né? Para eles estar sempre funcionando bem legal. Então, a gente tem que cuidar da orelha, do nariz e da língua. Página 5. Além do olfato, do paladar e da audição, quais são os outros sentidos que temos? E quais são os órgãos responsáveis por eles? Discuta com os colegas e com o professor e escreva sua conclusão abaixo. Bem, meninos, além, né, do olfato, do paladar e da audição, nós temos o tato, que é o que a gente pega, né, que é através da pele. E temos a visão, que era lá quando ele estava na oftalmologista, ele estava olhando a visão dele. Então, o órgão que é responsável pela pele é o tato e pela visão são os nossos olhos. Número 4. Otávio queria saber mais. Percebendo a curiosidade do menino, o médico mostrou a ele um quadro com os órgãos dos sentidos. Veja você também e descreva a função de cada órgão. Olha só, aqui nós temos a orelha, o órgão orelha, o sentido e a audição. Qual que é a função desse órgão? É escutar os sons, né? Ouvir sons. Aqui nós temos o nariz. Qual que é a função do nosso nariz? Sentir os cheiros. Aqui na língua, nós temos o paladar. Qual que é essa função? Sentir os gostos. E da pele, que nosso sentido é o tato. É sentir a textura, sentir a temperatura. E dos olhos, que nós temos como sentido a visão. Ver o mundo ao nosso redor. Então, nós temos esses sentidos: audição, olfato, paladar, tato e visão. Qual que é o órgão do sentido da audição? As orelhas. Qual que é o órgão do olfato? O nariz. Qual que é o órgão do paladar? A língua. Qual que é o órgão do tato? A pele. E o órgão da visão? Os olhos. Número 5. Vamos ver se vocês compreenderam bem o que a tia falou até aqui? O médico desafiou o Otávio a dar um exemplo de situação em que ele utiliza cada um dos sentidos. E você também consegue? Escreva a seguir. Você vai escrever uma situação em que você precisa da audição, ou seja, das nossas orelhas, do nosso olfato, que é o órgão responsável é o nosso nariz, do nosso paladar, em que o órgão responsável é a língua, do nosso tato, em que o órgão responsável é a pele, e da nossa visão, que o órgão responsável são os nossos olhos. Assim como o Otávio, conheça um pouco mais sobre os órgãos dos sentidos. As orelhas e a audição, página 6. Olha só, doutor, nossas orelhas são capazes de ouvir qualquer som? Elas são capazes de ouvir os sons que estão ao nosso alcance, Otávio.
como a nossa voz neste momento e o som da televisão ou do rádio. Número 6. Feche os seus olhos por alguns segundos, depois anote quais são os sons que você ouviu e compare com os anotados pelos seus colegas. Vocês vão fazer assim agora, meninos. Vocês vão fechar os olhos, parar de fazer o que vocês estiverem fazendo e fechar os olhos por 2 minutos. E prestar atenção em todos os sons possíveis que vocês escutarem. Por exemplo, se você fechar os olhos, você pode escutar o som do carro passando pelo asfalto, pode escutar som de conversa, pode escutar som de televisão, de rádio, do que tiver aí perto de vocês. E vocês vão escrever aqui na questão número 6. O médico explicou que a nossa orelha ela é dividida em partes. Nós temos a parte externa, que é essa parte que está aqui mostrando para vocês, e temos a parte interna, que é a que está ali dentro da nossa orelha. A parte externa, então, é essa aqui que é visível, né? E essa parte externa, ela é muito importante, porque ela capta o som que está aqui no ambiente e leva lá para dentro do nosso ouvido, para a parte interna. O Dr. Felipe explicou que devemos cuidar muito bem das orelhas, evitando, assim, problemas de saúde. Então, meninos, a orelha externa, ela funciona como se fosse uma concha. Ela capta os sons que tem no ambiente, todos os sons que a gente escuta, e leva lá para dentro da nossa orelha interna. É importante a gente cuidar dessa orelha? É muito importante. A gente tem que fazer a higiene das orelhas. Só que a gente tem que limpar sempre a parte externa, com aquele cotonete, né? Olha aqui, com as hastes flexível, com a ponta de algodão. Por que a gente tem que limpar essa orelha? Essa limpeza, ela tem que ser feita na parte externa para não machucar a parte interna. E, se necessário, a gente também pode usar algumas loções recomendadas por um profissional para que controle o crescimento daquela cera natural. O que é aquela cera? O que vocês acham que é aquela cera que a gente tem dentro do ouvido? Aquela substância amarelada, né? Que às vezes a gente retira ali com o cotonete, aquilo lá que é a cera, né? E vocês acham que aquela cera ela é importante? Vocês sabiam que aquela cera, ela protege a nossa orelha? Ela protege a nossa orelha contra poeira, contra micro-organismos e contra alguns seres vivos que podem causar doença no nosso canal auditivo? Só que a gente precisa cuidar dela. Não pode limpar muito dentro, só que também não pode deixar de não limpar. A gente precisa tirar o excesso da cera. Porque se a gente não tirar o excesso da cera aqui da parte externa da orelha, ela pode entupir o canal auditivo. A gente pode ficar surdo, pode ter infecção, pode ter dor de ouvido. Otávio quis saber do Dr. Felipe como as pessoas com perda de audição podem conviver melhor com esse problema. Leia a seguir o que foi compartilhado com o menino. E no mundo da tecnologia, implantes cocleares. Você já ouviu falar em implante coclear? É um dispositivo eletrônico, olha aqui ele, que transforma os sinais sonoros em impulsos elétricos e permite que esses impulsos são transportados até o nosso cérebro. E é recomendado quem que usa? Essas pessoas que têm perda de audição grave. Esse aparelho, ele é dividido em partes. O receptor, que é implantado na cóclea, né, que é a estrutura responsável pela audição. O microfone e a antena, que são colocados aqui, ó, o microfone e a antena, que são colocados na parte externa da orelha. O microfone, ele capta os sons que tem no ambiente e envia utilizando a antena. Dessa forma, os impulsos elétricos chegam até o cérebro e a pessoa que usa esse implante coclear consegue ouvir o som que está passando no ambiente. A audição, assim como todos os demais sentidos, permite a nossa interação com o ambiente. Isso mesmo, Otávio. Mas há pessoas que interagem com o ambiente utilizando apenas os sinais. Sim, nós temos aquelas pessoas que têm deficiência auditiva. Então, para se comunicar, elas usam
as libras, né? Que são as línguas brasileiras de sinais. E é muito difícil para elas conseguir se comunicar com a sociedade, se comunicar com as pessoas. Porque poucas pessoas conseguem conversar com as línguas de sinais, né? Não é todo mundo que consegue conversar fazendo as libras. A falta de comunicação pode afetar profundamente uma pessoa com deficiência auditiva. Coloque-se no lugar dela. Como que você se sentiria se você não conseguisse se comunicar com quem você quisesse? Ou com quem você precisasse? Por quê? Pensa assim, nossa, eu queria conversar com alguém, mas eu não consigo. Só que aí eu aprendi as línguas de sinais. E não tem ninguém para conversar comigo. O número de pessoas é muito pouco, porque não são todas as pessoas que sabem se comunicar com as libras. Seria difícil, não é mesmo? O nariz e o olfato. Otávio, depois de ter o seu nariz examinado, sentiu um estranho odor no consultório do Dr. Felipe. Então veio a dúvida: como que a gente sente o cheiro das coisas? O Dr. Felipe explicou para o Otávio que quando a gente sente o cheiro da comida, por exemplo, nós estamos sentindo o cheiro de algumas partículas bem pequenas dos alimentos. E essas partículas, elas estão no ar. E elas entram pelas nossas narinas e vão até o nosso cérebro. O cheiro, meninos, eles nos proporcionam muitas sensações, sentimentos. Eles nos proporcionam fome, felicidade, nojo, nostalgia. Às vezes a gente sente um cheiro assim de bolo e fala: nossa, lembrei do bolo da minha mãe, lembrei do bolo da minha avó. Às vezes a gente sente o cheiro de alguma comida e fala: nossa, me lembrou a carne que a minha avó faz, o macarrão que a minha avó faz e eu gosto. Então, o cheiro das coisas nos traz muitas sensações. Número 1. Discuta com um colega a seguinte questão: por que é importante sentir o cheiro das coisas? Lembre-se, Otávio, assim como as orelhas, nós também precisamos manter a higiene do nosso nariz. Por quê? E por que vocês acham que é importante a gente sentir o cheiro das coisas? Por que é importante? É importante porque a gente consegue, né? A gente consegue saber se tem alguma coisa perigosa acontecendo. A gente consegue evitar de comer uma comida estragada. Às vezes, quando a gente sente um cheiro assim de um gás, cheiro de gás na cozinha, a gente já fala: ó, tem um gás aqui vazando. Ou quando a gente sente o cheiro de alguma coisa queimando, a gente já pensa: tem alguma coisa queimando aqui perto. Então, isso nos ajuda. Além do que os cheiros nos remetem sempre a alguma coisa, a algum lugar ou também a alguma pessoa. O que você responderia para o Otávio? É importante cuidar do nariz assim como a gente cuidou das nossas orelhas? Sim, é importante também cuidar do nosso nariz. É importante também cuidar do nosso nariz. A gente não pode ficar com muita secreção no nariz. Quando a gente está com muita secreção no nariz, esse nariz ele fica entupido e pode acabar atrapalhando a gente de respirar, né? Impede ou dificulta a nossa respiração. E sabe aqueles pelinhos que a gente tem dentro do nariz? Eles têm uma função. Eles filtram o ar. Eles filtram o ar que vai entrar dentro do nosso nariz e impede com que micro-organismo, poeira e outras sujeiras entrem no nosso nariz e nos causem alergia ou alguma doença. E o muco da nossa narina também ajuda a reter as partículas sólidas que estão presentes no ar. Então, tanto os pelos como o muco, eles protegem as nossas narinas. Aqui número 3 está perguntando assim: assim como a cera nas orelhas, você acha que o muco deve ser presente no nariz em quantidade moderada? Por quê? Sim, tem que ser em quantidade moderada, né? Como a tia já disse, se ficar em excesso, se o nosso nariz ficar com muito muco, ele fica o quê? Ele fica entupido. E a gente fica sem conseguir respirar, fica com dificuldade de respiração.